Começar com notícia boa. A Escola Estadual Farroupilha, há 6 anos, vem pedindo uma subestação de energia. Problemas aí com não consegue ligar um ar-condicionado, não consegue ligar uma estufa, não consegue ligar o forno elétrico. Notícia boa vai ser assinada agora. Gabriel, por favor. Na verdade, nós já licitamos, né, a obra. Na verdade, o que estava demorando ali era uma autorização da RGE para a gente poder fazer a instalação de uma subestação de energia, que vai precisar de uma subestação de energia elétrica na escola, né, que é um investimento relativamente alto, e a necessidade de uma autorização prévia da concessionária de energia, né? Então, tem um processo dentro da concessionária, enfim, que foi vencido, conseguimos licitar e estamos assinando hoje o contrato da contratação da empresa que vai, a partir da semana que vem, iniciar as obras. Então, vamos ter já, no início da semana, durante a semana que vem, melhor dizendo, a partir da assinatura do contrato que farei hoje, as obras na escola para que a gente possa viabilizar, não é, essa melhoria na parte elétrica, vai ter mais segurança para os alunos, né? E também, claro, vai viabilizar a climatização, a instalação dos equipamentos de climatização na escola, no Colégio Estadual Farroupilha, né, que é um colégio importante aqui na região. 100 anos de história o ano que vem. Então, tá mais que justificada a obra, né? Mas eu quero só falar uma coisa, né, Rogério? A gente fala, né, que de fato tem escola com problema, esse estamos resolvendo agora, está solucionado, enfim, com essa boa notícia, mas nós temos 2.304 escolas no estado, né? Há décadas não tinha investimento nessas escolas, não tinha investimento, né? Não tinha condições de viabilizar a troca da rede elétrica, da rede hidráulica, da pintura, do mofo, que pode ter em alguma sala de aula por infiltração de umidade, o telhado e assim por diante, e nós estamos fazendo obras em quase 1.000 escolas. Quase 1.000 escolas. É mais uma escola que está, então, iniciando obra para a gente poder viabilizar melhorias na parte predial das escolas também. E alguém que está me ouvindo aí pode estar dizendo assim, mas vice-governador, a escola está falando que tem 1.000 escolas em obra, mas tem a escola X aqui, Y, que não tem. É verdade, não tem. Porque são 2.300. Então, na verdade, é um processo evolutivo, né? O Estado, depois de botar as contas em dia, consegue voltar a fazer obras também em escolas. É a mesma coisa que qualquer prédio, né? A sua casa, do ouvinte que está sintonizado agora na Espaço, o internauta que está agora nas redes sociais, a própria rádio, aqui o prédio onde a rádio está, se não tiver manutenção, com o tempo vai depreciando. E é o que aconteceu com as escolas. O Estado não tinha dinheiro para fazer manutenção. Quando tinha, era muito burocrático o processo de manutenção também, né? Demorava quase 1.000 dias entre a diretora requisitar a obra e a obra começar. Hoje a gente está conseguindo fazer obras em 90 dias, porque estamos contratando previamente o serviço de engenharia, de hidráulica, de elétrica, enfim, de estrutural, para poder viabilizar as obras mais rápido. E agora temos dinheiro para colocar. Botamos mais de R$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão em obras em escolas. Através do programa Agiliza, que a gente passa o dinheiro direto para a comunidade escolar, e a própria comunidade escolar, através da sua direção, viabiliza as obras, ou através de investimentos diretos, como é o caso, licitados pelo governo do estado, em volume de dinheiro maior. Então, a gente hoje está entregando mais, né, uma solução aqui para uma escola, mas não é só essa escola. A gente tem aí perto de 1.000 escolas em obras recebendo benfeitorias do Estado. Mas, Gabriel, tem muito assunto e eu também não quero atrasar a agenda. Mas só por que é tão difícil? Por exemplo, assim, Farroupilha, e a gente se exibe mesmo, a gente gosta, não é bairrista. A gente está no top 10 da segurança, como um município mais seguro. A gente está entre os melhores do estado na educação, no top 5 muitas vezes. Agora, essa semana saiu o Enem. A Escola São Pio X está em 7º lugar. Quer dizer, a gente se orgulha mesmo. Só que, por exemplo, o Estadual Farroupilha, há mais de 6 anos esperando uma obra. O São Tiago, que era uma escola particular, aí na época do Amaral de Souza, eles transformaram na rede estadual. Então, de lá para cá, 81 o colégio ficou pronto, 81. Estou até hoje esperando um ginásio de esportes, uma escola de mais de 1.000 alunos. Por que demora tanto? Por que é tão difícil? Eu quero olhar o copo meio cheio, né? Eu gosto de falar dos problemas, mas gosto de também olhar as soluções, né? Então, veja bem, temos muitos problemas, né? Mas avançamos muito, né? Porque esses problemas são, como tu falaste, de décadas, e ninguém resolvia, né? Nós conseguimos avançar, resolver, começar a apresentar soluções exatamente pelo fato de ter colocado as contas em dia. Esse era o problema. A resposta objetiva à tua pergunta é: por que demora tanto? Porque o Estado não tinha dinheiro, o Estado estava com as contas desequilibradas, né? Nós tivemos um governo lá atrás, o governo Tarso, por exemplo, que aumentou a despesa bilhões de reais acima da arrecadação. Quando o Sartori assume, eu era líder do governo Sartori na Assembleia, a gente assume o Estado sem absolutamente
nenhum centavo em caixa, né? Era ao contrário disso, tinha mais despesas do que receitas, né? O que viabilizava um déficit financeiro mensal e o que inviabilizou investimentos do Estado, né? Por muito tempo. Então, o que acontece agora é que, depois de colocar as contas em dia, um processo evolutivo de melhorar as coisas, né? Então, estamos melhorando, está aqui a prova disso. Estamos assinando um contrato hoje para a empresa viabilizar uma subestação de energia no Colégio Farroupilha, né? E junto com esse colégio tem mais perto de 1.000 colégios, escolas estaduais que estão com obras. É verdade que a prioridade é fazer obras nas escolas que estão depreciadas, né? Escolas quase que... Aliás, tem escola no Rio Grande do Sul, Rogério, que foi interditada em virtude do nível de depreciação do prédio, pela segurança dos alunos. Anteontem fui a Cruz Alta, e lá nós inauguramos uma escola, que é a Margarida Pardelli, e ficou 15 anos interditado. 15 anos interditado. Os alunos estavam num local provisório, lá inapropriado, para ter aulas. A gente inaugurou a nova Margarida Pardelli, agora 0 quilômetro, né, totalmente reformada, e, claro, com dignidade para os estudantes estudarem. Então, é um processo evolutivo, né? Nós vamos chegar lá, né? Se a gente seguir nesse caminho, né, esse meu ponto é esse, certamente nós vamos continuar viabilizando, avançando mais melhorias em escolas e vamos chegar nos níveis de ter ginásios esportivos cobertos, bibliotecas ainda melhores, laboratórios de informática, climatização. A gente tinha 10% das salas de aula climatizadas no estado, estamos com 50% agora. A gente aumentou aí 5 vezes, né, o número de salas de aulas com climatização no estado do Rio Grande do Sul, de acordo com o censo escolar. Então, eu quero dizer que o copo meio cheio a gente está evoluindo, né? Agora, ainda tem muita coisa para fazer. De fato, tem muita coisa para fazer. Eis um dos motivos que me apresento como pré-candidato a governador. Quero falar de política, quero falar de candidatura. Só também outra boa notícia, que talvez seja pouco divulgado, que também a gente está se exibindo porque está aí na frente aqui do vice-governador, na frente do deputado Frederico Antunes. A gente teve essa semana, o prefeito Jonas divulgou, em 10 dias, são mais de 100 e poucos milhões em investimentos na construção civil, prédios aqui, e agora saiu essa semana, são mais de, prefeito me ajuda, 260 apartamentos. Tá. E aí o pessoal pode contar com porta de entrada. Dá uma palhinha, o governo do estado ajudando também, só o pessoal que está nos ouvindo, que vai atrás agora dos apartamentos, no bairro 1º de Maio, um dos maiores bairros da região, pode utilizar o porta de entrada. Pode utilizar. Nós já entregamos 12.000 residências no porta de entrada. O porta de entrada é um programa que paga a entrada para que o cidadão possa acessar o Minha Casa Minha Vida. E vamos fazer uma nova rodada agora com mais 3.000 residências. O porta de entrada é um programa que complementa ali o Minha Casa Minha Vida. Na Minha Casa Minha Vida é um programa federal de financiamento, juro subsidiado para habitação de médio padrão, né? E com isso a gente consegue, o cidadão pode vir a acessar esse financiamento, só que ele tem que dar, no valor de 20% do imóvel, a entrada em dinheiro. E muitas famílias não têm esse dinheiro. Então o que acontece? O Estado vai lá e paga essa entrada. Esse é o porta de entrada. A gente complementa, digamos assim, o Minha Casa Minha Vida. E com isso a gente já viabilizou casas para 12.000 famílias gaúchas que estão já morando nas suas casas e vamos avançar agora para mais 3.000 famílias, parte delas aqui em Farroupilha. E fora esse, a gente tem o Casa é Sua, que estamos construindo ao todo, entre o Casa é Sua normal e o Casa é Sua calamidade, 4.600 novas rodovias. Aqui em Farroupilha nós temos 32, já entregamos assim, 32 moradias no Cruzeiro, Industrial, Alvorada e Santo Antônio, é isso? Isso mesmo. Aqui, né, Rogério, para ressaltar, né, a informação por parte do município, eu disse áreas que o Estado atrasava os recursos, como, por exemplo, a própria saúde, o repasse para os hospitais. O Estado, no passado, atrasava esses recursos. Hoje, o governo do Estado, com o empenho aqui do vice-governador Gabriel, o Estado passa os recursos em dia e, além de tudo, aumentou consideravelmente. Eu falava com a Janete, superintendente do Hospital São Carlos, hoje pela manhã, aumentou consideravelmente os recursos repassados para o hospital. E tem áreas que a gente não imaginava, como, por exemplo, habitação. Habitação, o que a gente conseguiu fazer aqui no município foi em parceria com o governo do estado, através do programa Casa é Sua, que deu 32 residências, e agora essa participação através do porta de entrada também. Já começa as eleições. Gabriel Souza é direita ou esquerda? Eu sou de centro-direita. Centro-direita, minha posição política. É uma posição política que não é extremista, né, que consegue conversar com quem pensa diferente, mas ao mesmo tempo uma posição política que tem nos seus preceitos liberdade econômica, né, menos burocracia, viabilidade para ter um empreendedorismo funcionando, para as pessoas poderem abrir seus negócios, empreender, inovar, né, fomentar a inovação.
sem esquecer, ao mesmo tempo, das pessoas que mais precisam, né? Eu sou favorável, por exemplo, ao programa que nós temos que devolve impostos, devolve uma parte do dinheiro dos impostos pagos para a população de baixa renda, que é o Devolve ICMS. A gente devolve 200 milhões de reais por ano para 500 mil de famílias aqui no Rio Grande do Sul. Então é um governo que consegue conjugar políticas sociais inteligentes, que não ficam mantendo a pessoa eternamente, né, na dependência de um programa social, como existe aí a nível nacional, e, ao mesmo tempo, consegue também defender políticas de liberdade econômica, segurança pública forte, sem tergiversar com crime, né? Batemos o recorde aqui da queda de criminalidade de 2025 aqui em Farroupilha e no estado. Então, segurança pública forte, liberdade econômica, empreendedorismo, ao mesmo tempo, cuidando das pessoas que mais precisam, gerando oportunidade para essas pessoas, né? Não é manter elas na pobreza, é tentar tirá-las da pobreza e da indignidade, muitas vezes, com, por exemplo, devolve ICMS, o estado que até agora não tinha dinheiro para pagar em dia os hospitais, como o prefeito falou, e os municípios, agora devolve uma parte do imposto para a população de baixa renda todos os anos, 200 milhões de reais. Esse dinheiro volta para a sociedade, porque essas pessoas consomem esse recurso. Eles ganham um cartão branquinho ali do governo do estado, cartão cidadão, e esse dinheiro é gasto em farmácias, em mercados de bairro, em armazéns, em postos de gasolina, em lojas de vestuário, confecção e tal, aqui na cidade de Farroupilha. Então são 200 milhões de reais que volta para a sociedade, volta para a economia, fazendo girar a economia, na medida que essas famílias não guardam o dinheiro, elas consomem o dinheiro por serem famílias de baixa renda. Então eu entendo que dá para conjugar as duas coisas, né? Dá para conjugar as duas coisas. E é exatamente nesse sentido que a gente tem se posicionado. O que o Gabriel Souza é de diferente dos demais candidatos ao governo do estado? Primeiro, me sinto mais preparado, né, do que os demais, com devido respeito aos demais, pela minha biografia, pela minha experiência. Eu fui líder do governo do estado na Assembleia. Antes disso, fui secretário municipal de planejamento na minha cidade, Tramandaí. Fui presidente da Assembleia Legislativa, que é o chefe do Legislativo do estado, e que também é o administrador do Poder Legislativo, né, do orçamento do Poder Legislativo. Posteriormente, vice-governador do estado, assumi diversas vezes o governo, semanas atrás, mais uma vez, nas ocasiões de ausências do governador Eduardo Leite, por missões oficiais, por exemplo. Eu tenho assumido o governo do estado interinamente. Estou preparado para ser o próximo governador do estado. Conheço a máquina pública, conheço os desafios. Não tem risco do ponto de vista de ter uma aventura, né, em um eleitor optando pela pré-candidatura do Gabriel Souza e do Hernani Polo. E, ao mesmo tempo, eu tenho muita sinceridade aqui nas minhas posições. Não fico aqui tergiversando, tentando ganhar voto, escondendo alguma posição que acredito. Eu sei que, às vezes, inclusive, minhas posições não são exatamente aquelas mais populares. Por exemplo, sou favorável a concessões. Claro que também sou favorável a diálogo, né, para fazer concessões. Sou favorável a concessões e a dialogar para fazermos concessões e qualquer outra coisa. Portanto, no nosso governo, nós queremos fazer um governo que atraia investimentos privados. Eu quero estrada duplicada, quero novas empresas vindo para cá, quero melhor capacidade logística. E isso, muitas vezes, o Estado não tem condições de colocar recursos porque não tem capacidade financeira para tanto. Então, a gente precisa da iniciativa privada, né? Não tem o preconceito ideológico com questões, quaisquer questões, né? E, em especial, no tocante a trazer investimentos privados para cá, né? Trouxemos a CMPC, trouxemos a Scala Data Center, a Aeromótica, uma fábrica de aviões e helicópteros ali onde era o terreno da Ford, em Guaíba, né? E assim por diante. Batemos recorde na atração de investimento privado no estado, né? E eu quero continuar fazendo isso. Muitas vezes essas posições não são consideradas simpáticas e populares e, portanto, os meus adversários tergiversam, né? Todos eles, por exemplo, querem manter a EGR funcionando, que é a Empresa Gaúcha de Rodovia, que é uma estatal concessionária pública de rodovias. Só existe aqui no Rio Grande do Sul. Por que não tem a ECR, Empresa Catarinense de Rodovias, a EPR, Empresa Paranaense de Rodovias? Não existe esse modelo em nenhum lugar do estado, do Brasil, aliás, e nem do mundo. Nem a China comunista tem um modelo desse. A gente tem que trazer a iniciativa privada para ser parceiro, para fazer investimentos, para poder melhorar a vida das pessoas. O que eu quero é melhorar a vida das pessoas, então não interessa o caminho, se for através do setor público ou através do setor privado. A gente precisa viabilizar a melhoria na qualidade de vida dos gaúchos. A gente me pede que já está encerrando aqui o tempo, eu não quero atrasar, mas tem assuntos fundamentais, bem rapidinho, te deixa o critério aí. A polarização te atrapalha muito?
já vencemos a polarização em 2022. Em 2022, o Eduardo e eu vencemos uma eleição ainda mais polarizada. A eleição de 22 foi mais polarizada do que essa. Hoje, tu tem um cansaço da polarização. E tu tem já um enfraquecimento dos polos, né, pelo desgaste do governo Lula, né, de muitos governos, né, também o governo que está tentando ser a 4ª vez presidente, né, um presidente tentando ser a 4ª vez mandatário, ainda mais 2 governos do mesmo partido, né, são 6 governos, então, que querem promover aqui no Brasil, e naturalmente isso é algo que cansa, né, as pessoas. E do outro lado também, uma série de problemas aí que está surgindo, brigas internas e assim por diante, não vou entrar no mérito aqui, mas eu não tenho que ficar explicando coisas do meu candidato presidencial, que é o Ronaldo Caiado, né, a gente está... Frederico, só para o senhor complementar também, a gente ouve muito aqui na Serra e querem unir a candidatura do Gabriel a um futuro apoio ao PT. Vocês votariam no PT? Só antes de fazer aqui um comentário sobre essa questão da polarização e a diferença que tem do outro processo eleitoral que nós vivemos. Os partidos que estão com outros candidatos são, do meu ponto de vista, cúmplices de nós termos 58% de aceitação do governador Eduardo Leite do nosso governo. O PDT e o PSB tiveram até anteontem junto conosco durante todo esse período de governo. O Progressistas, o Republicanos, a parte do PL e o Podemos também estiveram conosco. Ou seja, eles ajudaram a construir esses quase 60% de aceitação no 8º ano de gestão do governador Eduardo Leite, no 8º ano que eu sou líder do governo e o Gabriel é vice-governador. Então, eles devem estar um pouco mais constrangidos do que nós, quando eles se apartam daquilo que eles trabalharam junto para ser construídos. Tu estava falando agora sobre educação, tu estava falando sobre questões importantes para a vida das pessoas como obras públicas. Daqui um pouco mais nós estaremos expandindo, né, um projeto necessário da 153, que é uma obra também que há muito tempo é sonhada, né, através de concessão que o Estado fez, e assim por diante. Tu vai olhar na área da segurança pública, nunca nós tivemos com números tão bons da segurança pública, tão importante para o Estado. E eles ajudaram a construir isso. E optaram agora por estar em outros blocos, que muitas vezes pensam diferente do que eles. Nós seguimos com a nossa coerência, pensando juntos, respeitando o pensamento e as orientações e as propostas novas que possam chegar a nós através da população. Gente, por favor. Tem que responder a tua última pergunta sobre o PT, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, muito sincera, né? Quem é que está aliado com o PT na Assembleia Legislativa? Nós ou o PL? Quem está aliado? Vamos ver os fatos. Vamos falar de fatos agora. Está lá no painel da Assembleia, nos anais da Assembleia, nas votações. Quem está aliado com o PT? Quem que está aliado com Miguel Rosseto, que foi vice-governador do Olívio Dutra? Nós? Não. Nós não. Nós estamos enfrentando o PT na Assembleia. Nós temos o PT como nossa oposição na Assembleia. Quem está aliado com o PT na Assembleia, vou falar em bom português aqui, é o PL, certo? E provo para vocês. Na CPI, por exemplo, das concessões, que foi uma CPI criada sem absolutamente nenhum objeto específico, fato determinado, porque não tinha edital, não tinha contrato, não tinha nada, serviu para afugentar investimentos do Estado. O presidente da CPI é do PL e o relator é do PT. O relatório do Miguel Rosseto, que é o deputado relator da CPI, do PT, ex-vice-governador do Olívio Dutra, é um relatório digno da China comunista, de Cuba comunista. Ele ali quer que o Estado faça todas as obras, sem ter dinheiro para tanto. Quer que a EGR continue funcionando, que é uma estatal 100% pública. Típico modelo comunista. Mas, desculpe, até não vou ofender os comunistas chineses aqui, porque eles são comunistas, mas gostam de dinheiro, gostam de investimento. Eles lá não têm uma estatal 100% pública concessionária de rodovias. Aqui tem, criado pelo PT. E o relatório do Miguel Rosseto foi aprovado com os votos de quem na Assembleia Legislativa? Do PL, do Partido Liberal. Né, que de liberal não tem nada, com devido respeito, porque liberal, de verdade, não é contra concessões, não é contra PPPs, parceria público-privado, não é contra investimentos privados no Estado. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão aliados, eles são íntimos amigos na Assembleia Legislativa. Esses são os fatos. O resto é narrativa. Então, se alguém está aliado ou próximo do PT aqui, não sou eu. É o meu adversário à direita. É a extrema-direita. Os extremos lá, do extremo lá do canto, que é radical, que é verborrágico, que lacra mais do que resolve, esses estão aliados com o PT na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e são fatos. Alguém quiser debater esse assunto, não precisa nem debater, é só olhar na internet lá as votações dos deputados.
Quando que o MDB, o PSD, que são os nossos partidos coligados, votaram com o PT? Nunca. Nós nunca votamos com o PT. Eles votam a todo momento, inclusive nas partes mais estratégicas do Estado, como é o caso das concessões e outras pautas. Então, esta é a verdade. Ontem, por exemplo, um deputado aliado do PL apresentou uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exigindo, nesta emenda, que o Estado só coloque dinheiro em rodovias nos órgãos públicos. Certo? Só em órgão público. Ele quer na EGR e no DAER, então. Ele não quer que coloque recursos para poder fazer parceria com a iniciativa privada. Um deputado dito de direita. E quem é que votou favorável? O Frederico Antunes? Não. O Juvir Costela? Não. Quem votou favorável foi a bancada do PT, em conjunto com o PL, com os progressistas, enfim, com os partidos coligados com o meu adversário de outro extremo. Então, os dois extremos aqui, que eu tenho uma adversária e um adversário, votam juntos na Assembleia Legislativa. Então, se tem alguém junto com o PT nessa eleição, não é o Gabriel Souza, é outra pessoa, e é bom que o eleitor se fique sabendo disso, porque isso chama a atenção e é extremamente exuberante. É uma mistura de camelo com girafa, de urubu com cobra d'água. Né? Uma mistura absurda que está surgindo na política gaúcha, e são os fatos lá na Assembleia Legislativa, registrados nos anais da casa e no painel de votação. Senhores, muito obrigado. Precisamos ouvir os senhores mais aí. Quando aparecerem por aqui, apareçam, Frederico, na próxima, de repente, junto com o Rigoto também. Prefeito Jonas, obrigado por esse presente aqui, de nos proporcionar essa vinda aqui no estúdio. Quem quiser conversar, ouvir ele. Só que desde quarta-feira, casa cheia, viu, Gabriel? Na SIC hoje para te ouvir aí. O pessoal está sedento para te ouvir aí. Feliz. Muito bom. Perguntas rápidas chegaram aqui, vou te entregar aqui. O pessoal está me alerta aqui. Saúde, que Farroupilha nunca recebeu tanto recurso. De fato, nunca recebeu tanto recurso. E nós agora me chamando a atenção aqui. Saúde. Vamos aumentar o programa SUS Gaúcho, que está diminuindo as filas do SUS. Já diminuímos 60% a fila da ortopedia de joelho, quase 60% a fila de oftalmologia. Estamos diminuindo dermatologia, otorrinolaringologia, cirurgia geral, urologia e outras especialidades, colocando mais dinheiro para suplementar a falta de recursos da tabela SUS federal, que não é atualizada há 30 anos. Então o Estado está colocando recursos. Vamos botar mais recursos aí na saúde, sem dúvida alguma. Bom estado em Farroupilha. Obrigado, prefeito. Obrigado, Frederico. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o Jota vai voltar em seguida com o Shopping Show. A gente volta ao meio-dia no Espaço Rádio Jornal, de volta com Ótica Farroupilha, CFC Farroupilha e Círculo Saúde até o meio-dia. Vamos de Eros Ramazotti em seguida. Para a Rádio Espaço FM, o jornalista Gabriel Marqueto.